Gente, um dos problemas que os produtores viram nesta safra, e a Fundação MT, juntamente com uma rede formada por instituições de pesquisa e empresas de melhoramento, é a anomalia das vagens e o quebramento das hastes. Então, agora as pesquisas são na tentativa de identificar as causas e, naturalmente, as soluções. O problema ocorre desde a safra 21 e 22. Experimentos recentes feitos nos municípios de Sorriso e Nova Mutum pelos pesquisadores da Fundação mostraram algumas evidências que podem dar luz e novos direcionamentos à pesquisa que já leva 4 safras. Parte das ocorrências estão concentradas na via da BR-163. Então, muito se falou sobre a questão das estrias que estavam aparecendo nas plantas e que apareceram nas plantas, ali próximo ao colo da planta. Nós fizemos aí um pool de amostragem no campo, coletando diversas situações. Plantas que apresentaram estria, plantas que tiveram quebramento, plantas com sintomas de anomalia nas vagens também, e enviamos para o laboratório para serem realizadas duas técnicas. A primeira é o isolamento, então para a gente identificar quais patógenos poderiam estar envolvidos com a ocorrência dessa externalização do sintoma. E, posteriormente, a análise molecular, para entender quais espécies estariam envolvidas com esse sintoma. O primeiro passo da pesquisa foi o isolamento, associando o sintoma com o agente que causa os problemas. Esse processo é trabalhoso e refeito várias vezes. Até agora, a fonte da ocorrência ainda não foi desvendada, mas as informações obtidas recentemente podem compor a base de comparação para melhor entendimento do caso. A partir do isolamento, a gente obtém, então, um micro-organismo puro, isolado, certo? Desse micro-organismo, a gente precisa inocular ele de volta na planta e essa planta, que até então estava limpa, né, sadia, ela precisa apresentar o mesmo sintoma que nós vimos na planta anterior ao qual a gente executou o isolamento inicial. O que a gente ainda continua tentando fazer, é claro, olhando para direções diferentes agora. No princípio fazia-se uma associação, por exemplo, lá no princípio, né, com o Cercospora kikuchi. Agora, nesse momento, olhamos para outros 2 patógenos, né, ou para o complexo de patógenos, e principalmente que nós abordamos aqui, o complexo de aporte FOMOPS, e é claro, ainda cabe se ressaltar, o postulado ainda não está fechado, nós estamos tendo uma dificuldade de manifestar esses sintomas que a gente observa no campo em condições controladas. Os resultados detectaram 51% de complexo de fungos responsáveis por causar o cranco da haste e a podridão da semente, e 61% de fungos causadores da antracnose. Mas ainda não se pode concluir que os micro-organismos são responsáveis pela ocorrência da anomalia e do quebramento. Então, nós identificamos nessas amostras que não tinham sintoma a ocorrência desses fungos também. E essas análises moleculares, elas vão complementar essa análise de isolamento. Então, a gente vai ter maior entendimento de qual fungo, qual espécie está de fato colonizando essa planta, e aquelas que a gente identificou onde não tinha sintoma, também quais são essas espécies aí que estão dentro dessas plantas. O trabalho da Fundação vai continuar. Então, a Fundação, junto com a Embrapa, lançou mão de uma estratégia bem desenhada, bem delimitada, onde a gente consiga fazer vários contrastes e comparações, né? Então, por exemplo, pegamos as plantas o máximo possível sintomáticas, e quando eu digo isso, eu estou falando do quê? Plantas, por exemplo, com apodrecimento e plantas com a expressão daquela lesão na haste, como a estria, por exemplo, né? E aí, em 2 situações, né? De uma cultivar sensível e de uma cultivar menos sensível, com base nas respostas que nós obtemos nos nossos resultados da safra passada. E o inverso é verdadeiro, né? Então, plantas completamente assintomáticas, sem sintoma ou de apodrecimento ou de quebramento, e também sem sintoma de estria na haste, né? Dessas mesmas 2 cultivares, a mais sensível e a menos sensível, com base nos resultados anteriores da safra passada.